Amém. Vamos orar? Pai, na nossa dependência do Espírito Santo, mais uma vez reconhecemos que sem o Senhor nós não conseguimos compreender a Tua Palavra e muito menos praticá-la, Senhor. Ajude-nos em tudo e que a Tua Palavra, ganhe os nossos corações de tal forma que amemos e desejemos viver por toda a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, no primeiro sermão dessa série de pregações baseadas na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós já vimos naquela introdução quem escreveu a carta. Você está com ela aberta aí? Capítulo 1, o versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, como nós vimos, o apóstolo Paulo é o autor, é o escritor dessa carta, mas ele menciona Timóteo como se talvez Timóteo estivesse ali escrevendo a carta, Paulo ditando. O conteúdo vem da mente, vem do raciocínio, vem daquilo que Deus, o Espírito Santo, inspirou o apóstolo Paulo a produzir o conteúdo daquela carta. Então, Paulo é o autor, nós vimos isso. Vimos também para quem o apóstolo escreveu a carta, continuando aí o versículo 1, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em qual cidade? Filipos. Já vimos também que o apóstolo Paulo utiliza aqui a sua saudação típica. Qual é a saudação típica do apóstolo Paulo? Graça e paz. Versículo 2. Graça e paz, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nós aprendemos também no sermão introdutório que esta carta ela tem como tema uma linha central. O tema geral da carta é a verdadeira alegria no Senhor. O tema central da carta é a verdadeira alegria no Senhor, apesar das circunstâncias. E agora, logo de início, o apóstolo Paulo ele nos faz refletir sobre o que significa viver, de fato, alegre em toda e qualquer circunstância. Por quê? O apóstolo Paulo vai começar a escrever e você vai perceber sim uma gratidão e uma alegria transbordante no coração do apóstolo em favor dos filipenses e de todas as circunstâncias, mas o apóstolo Paulo estava escrevendo sobre alegria e sobre gratidão, não em Maragogi, não fazendo um passeio lá, quem sabe, na Europa, não estava passeando, apesar de estar preso em Roma, não estava passeando, ele estava preso. E ainda que preso, o apóstolo Paulo tinha gratidão em seu coração e ele estava transbordante de alegria. O apóstolo Paulo ele estava algemado a 2 soldados romanos. Dia e noite, 24 horas, havia ali turno e contraturno de soldados romanos algemados ao apóstolo Paulo. E mesmo assim ele escreve tudo isso, transbordante de alegria, e ele deixa bem claro para os seus leitores que tudo estava rigorosamente bem entre ele e Deus. Então, ao abrir as cortinas aqui desta pequena carta, o apóstolo Paulo ele nos mostra que a verdadeira alegria, ela não está baseada nas circunstâncias. Mas aqui de início o apóstolo Paulo nos mostra que a verdadeira alegria, ela está baseada na certeza e na imutabilidade da salvação em Cristo. Portanto, quem tem a verdadeira alegria? Conclui-se que somente quem é salvo tem a verdadeira alegria. O mundo não tem a verdadeira alegria. O mundo busca a verdadeira alegria. Vocês percebem? As pessoas buscam alegria. Elas querem desenfreadamente alegria, mas elas não acham. Só acharão quando são achadas por Deus e salvas em Cristo Jesus. Aí sim encontram a verdadeira alegria. Portanto, o apóstolo Paulo mostra aqui que o segredo da verdadeira alegria está
na certeza da salvação. E a certeza da salvação é fonte de alegria. Versículo 3, então, vamos lá ao trecho de hoje, Filipenses, capítulo 1, vamos estudar do versículo 3 até o versículo 8. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Eita, que começo tão legal, que começo tão bacana. Paulo, ele já de cara, ele inicia com um coração grato e com alegria, dizendo assim, eu agradeço a Deus por tudo que eu lembro de vocês. O apóstolo Paulo, ele não escreve assim, dou graças a Deus por tudo que eu lembro que eu passei com vocês, eu fui lá, fui preso, fui espancado, eu e Silas tivemos as nossas roupas rasgadas, fomos presos, açoitados, mas tudo bem, tirando isso eu dou graças a Deus por tudo que eu lembro de vocês. Não, o apóstolo Paulo, ele não tem esse coração, né? Nesse momento, o coração dele está transbordante de alegria, e ele fala assim, eu dou graças ao meu Deus por tudo o que eu lembro de vocês, e aqui subentende-se, eu dou graças a Deus e eu me lembro de vocês, inclusive dos momentos ruins que eu passei com vocês, mas isso não tira minha alegria, não tirou minha alegria de estar com vocês. Eu lembro da conversão de Lídia e de sua família, eu lembro da conversão do carcereiro e de sua família, eu lembro que nós expelimos o demônio daquela jovem e ela foi salva, e eu lembro que a igreja estava começou a se reunir na casa de Lídia, e isso, quando eu lembro disso, irmãos, eu fico grato ao Senhor, por tudo que eu lembro de vocês. Esse era o coração do apóstolo. Versículo 4, fazendo sempre, com o quê? Com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. O coração do apóstolo Paulo estava encharcado de Cristo, portanto ele tem alegria. O apóstolo Paulo estava encharcado de Cristo, e assim ele tem alegria. Ele fazia sempre com alegria, súplicas, suplicando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, orando em favor dos filipenses ao Senhor, em todas as orações dele. Esse foi o começo. Você já percebe então que nós estamos agora caminhando, nós vamos caminhar daqui para frente, nesse pavimento de alegria verdadeira no Senhor. Perceberam? Versículo 5. Dou graças. O que é dar graças? Ele já falou dou graças no versículo 3. Agora no versículo 5, eu dou graças. O que é dar graças? Eu sou grato. Eu só tenho a agradecer. Eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo, ele fala, aqui continua, eu dou graças a Deus pela maneira como vocês têm participado, no quê? Na proclamação do Evangelho. E aqui, os comentaristas dizem que o apóstolo Paulo é grato por duas maneiras que os filipenses participavam na proclamação do Evangelho. A primeira maneira que eles participaram na proclamação do Evangelho foi contribuindo financeiramente. Eles foram generosos e continuaram sendo generosos, contribuindo financeiramente para que o apóstolo Paulo, a comitiva do apóstolo Paulo e os irmãos que estavam com o apóstolo Paulo permanecessem nesse propósito de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo por onde eles passassem. E os filipenses, eles tinham esse privilégio, tiveram esse privilégio de ofertar financeiramente em favor da proclamação do Evangelho por meio da boca do apóstolo Paulo. Vocês se lembram na introdução que o apóstolo Paulo recebeu uma oferta generosa dos filipenses por mão de Epafrodito. Epafrodito era membro lá da igreja dos filipenses, ele foi encontrar Paulo em Roma e levou uma oferta generosa. Então o apóstolo Paulo fala, uma das maneiras que vocês participaram na proclamação do Evangelho foi contribuindo financeiramente. A outra maneira, sabe qual é? E os comentaristas dizem, falando de Jesus Cristo. Proclamando o Evangelho, de fato, com a boca, falando lá em Filipos e nas suas redondezas. A igreja de Filipos foi uma igreja que era um megafone na sua região, com relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus, e ele louva essa atitude dos filipenses, de serem generosos na participação e na proclamação do Evangelho, e também, de fato, proclamaram o Evangelho com a boca. Desde quando? Desde quando eles
tiveram uma fé madura, crescente, quando eles eram mais assim, né, quem sabe uns 5, 10 anos de caminhada cristã, aí que eles começaram a proclamar, o que o apóstolo Paulo fala? Versículo 5 final, desde o primeiro dia até agora. Oh, que lição para nós, né? Desde o primeiro dia da conversão deles, quem sabe aqueles que foram batizados no rio, que em torno de Filipos, tanto que Paulo encontrou Lídia e as outras irmãs lá no entorno desse rio, que estavam orando lá, porque não tinha sinagoga em Filipos, e aí Paulo então prega para Lídia e ela é convertida e batizada. Quem sabe aqui naquele dia o apóstolo Paulo já testemunhou Lídia falando o quê? O evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. Tanto é fato que ela foi para a casa dela e a palavra de Deus diz em Atos 16 que toda a sua casa se converteu ao Senhor. Desde o primeiro dia, eles proclamavam o evangelho de Jesus Cristo. Isso que o apóstolo Paulo fala para nós. Os filipenses não apenas receberam e passivamente foram alvos da proclamação do evangelho, certo? Porque nós passivamente, em algum momento das nossas vidas, nós recebemos a proclamação do evangelho, sim ou não? Sim, você recebe, você ouve a proclamação do evangelho, ok, mas isso não pode parar por aí. Uma vez convertidos, uma vez salvos, uma vez convictos da realidade da salvação e que de fato o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então você é convertido, você passa a crer em Jesus Cristo, a partir daí você deixa de ser um receptor, um passivo do evangelho, você passa agora a ser um proclamador do evangelho. Proclamador do evangelho. Eles tinham isso em mente, o apóstolo Paulo dá testemunho deles, eles falavam do evangelho para que o evangelho alcançasse o máximo de pessoas possível. Desde o primeiro dia, eles se tornaram discípulos seguidores de Jesus e se envolveram no reino. Desde o primeiro dia, eles viviam ativamente voltados para a proclamação do evangelho. E essa atitude foi tomada por eles desde o começo da conversão. Eles não foram salvos para serem consumidores. Eles foram salvos para serem cooperadores. Quando você é salvo, você passa a fazer parte da família de Deus. Você passa a fazer parte da família de Deus não para receber, mas para que agora ser ativamente um discípulo de Jesus, um servo de Jesus, e ativamente você passa a ser um proclamador do evangelho. Pode pôr o seu crachá aí de proclamador e sair, tá? Não é consumidor, é cooperador. Em outras versões, eu estou lendo a NAA, mas se eu não me engano, a ARA fala sobre cooperadores do evangelho. Cooperadores do evangelho. E essa questão de consumidor, infelizmente, é uma marca que existe hoje. Pessoas chegam numa igreja, são ganhas pelo evangelho, mas elas ficam numa posição de receber, elas ficam numa posição de não se envolver, não quererem proclamar o evangelho, e muitas pessoas chegam numa igreja e elas querem ditar o cardápio da igreja, e falar para que os líderes têm que falar sobre isso, têm que falar sobre aquilo, têm que mexer sobre aquilo, mas exigem coisas como consumidores, mas não entendem que o papel do crente como discípulo de Jesus passa a ser, a partir da conversão, a partir do primeiro dia, passa a ser cooperador do evangelho. Meu irmão, dá a mão para o seu líder, para o seu irmão que está do seu lado e vai, você também tem que ir. Não é consumidor, é cooperador. E infelizmente muitos líderes entram nessa onda e o que acontece? A direção da igreja passa a ser ditada pelo gosto do cliente. Porque o cliente escolhe um cardápio. Quero ouvir sobre isso, sobre aquilo eu não quero ouvir. E aí a liderança, por não estar firmada na verdade, na palavra do Senhor, acaba cedendo e cede ao gosto do cliente, mas isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Veja o que o pastor Augusto Nicodemos ensina no slide que está aí projetado para você. O pastor Augustus, ele ensina e ele mostra, ele alerta que infelizmente isso acontece em muitas igrejas que se dizem evangélicas. Olha só,
esta mentalidade, qual mentalidade? Uma mentalidade de crente consumidor. Esta mentalidade tem permeado em grande medida as programações das igrejas, a forma e o culto das pregações, a forma e o conteúdo das pregações, a escolha das músicas, o tipo de liturgia e as estratégias para o crescimento das comunidades locais. Infelizmente, aqui subentende-se, tudo é feito com o objetivo de satisfazer as necessidades emocionais, psicológicas, físicas e materiais das pessoas. Dr. Augusto continua: métodos são justificados à medida em que se prestam para atrair mais frequentadores e torná-los mais felizes, mais alegres, mais satisfeitos e dispostos a continuar a frequentar as igrejas, mas frequentar as igrejas como exigentes consumidores. Mas não é isso que o Evangelho chama você e a mim. Jesus Cristo nos chamou, a partir de agora, fala: vem, seja meu discípulo, você está salvo. Agora, coopere, participe, seja participante. É isso que o apóstolo Paulo está elogiando na igreja de Filipe. Desde o primeiro dia, eles eram participantes na proclamação do Evangelho. Agora, o que é preciso ficar claro é que o envolvimento na igreja local que você congrega e a participação na proclamação do Evangelho, ou seja, no envolvimento seu no reino de Deus, é fruto, é consequência da salvação, não é meio de salvação. Muitos entendem que a participação, o envolvimento numa igreja, vai fazer desse crente salvo. A participação na proclamação do Evangelho, o seu envolvimento na sua igreja local, não é para você ser salvo, é consequência de você ser salvo. Você não é cooperador e você não proclama o Evangelho para ser salvo. Você proclama o Evangelho com alegria, com ousadia, porque você foi salvo. E a certeza da salvação que você tem te faz um proclamador do Evangelho. E você proclama com alegria. Por quê? Porque a certeza de que você foi salvo é fonte de alegria para você. E sendo a certeza da sua salvação fonte de alegria para você, você não hesita, você não perde a oportunidade, você não vacila. Você leva o Evangelho para mais e mais pessoas, para que as pessoas conheçam e passam a crer no Evangelho de Jesus Cristo, e assim elas sejam salvas e tenham a mesma alegria que você tem. Quando você encontra o tesouro, você vai lá fora da casa e vai falar para todo mundo que você encontrou um tesouro. Quem que falou isso? Jesus. Você encontrou um tesouro. Fale desse tesouro que você encontrou, ou melhor, que você foi encontrado. E você tem agora um tesouro maravilhoso que te dá uma alegria sem fim. E como não falar para as pessoas dessa maravilhosa salvação em Cristo Jesus? Olha só a motivação. É a alegria que você tem. Você quer que as pessoas tenham também. A salvação que você tem, você quer que as pessoas tenham também. E você então passa a ser um cooperador. E você vai para essa seara que é tão grande. E você vai proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o ponto central aqui, neste início da escrita do apóstolo Paulo. Os filipenses foram, e você também foi, de tal forma, impactado pelo Evangelho, pela mensagem da cruz. Isto ganhou o seu coração, salvou você pela fé em Jesus Cristo. E então esta ação milagrosa e soberana do Espírito Santo na sua vida gera em você, é fonte de alegria em sua vida e faz com que você seja um proclamador do Evangelho, daquele que te salvou. Se é uma certeza para você, isso gera alegria no seu coração. Consequentemente, você vai falar de Jesus Cristo para as pessoas. Jesus te salvou, fulano? Salvou. E aí, é bom? É bom, né? Que alegria, que convicção você tem da tão grande salvação que chegou um dia na sua vida.
É grande essa salvação. É demais para o nosso entendimento. É imerecedor para nós, mas chegou. Então, se chegou, nós não conseguimos ficar quieto. As pessoas precisam ouvir desse maravilhoso Salvador que um dia chegou nas nossas vidas, e nós queremos que essas pessoas também ouçam e sejam impactadas pelo poder do Evangelho. Como que Deus faz isso? Através da sua boca, da proclamação do Evangelho. Fale de Jesus Cristo para as pessoas. Mas eu não sei falar, pastor, eu sou meio ruim assim de oratória. Mas uma coisa você sabe falar, e você tem convicção do que aconteceu com você. Eu era cego e agora vejo. Eu estava morto e agora tenho vida. Isso você sabe falar. Fale disso para as pessoas. Quem curou sua cegueira? Jesus. Quem te deu vida? Jesus. Arrependa dos seus pecados. Crê em Jesus Cristo. Isso que você tem que falar. É muito? Não é muito. Mas é a maior mensagem que o mundo precisa ouvir. Não há outro poder maior do que o Evangelho. Fale de Jesus Cristo para as pessoas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Tenha ousadia de falar como os filipenses tinham, e eles partiram para cima desde o primeiro dia. Agora, na sequência, Paulo ele explica com toda convicção como ter a certeza da salvação. E o versículo 6 é o ápice desse trecho, do versículo 3 até o versículo 8, eu diria até o versículo 11, que nós vamos estudar no próximo sermão. O versículo 9, 10 e 11 é uma outra oração que o apóstolo Paulo faz, e nós vamos estudar com detalhes os termos dessa oração do 9 ao 11. Então esse trecho de 8 a 11 tem um ápice, e é o versículo 6. O que diz o versículo 6? Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo, ele era seguro da sua própria salvação, ok? E por inspiração do Espírito Santo, esta escrita foi a forma que o apóstolo, mesmo à distância, mesmo longe, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, usou o apóstolo Paulo para encorajar e reanimar aquela igreja. Com o apóstolo Paulo, como se ele estivesse dizendo assim: alegrem-se, porque vocês vão chegar ao fim, alegrem-se, porque eu estou convicto, eu estou plenamente certo, eu não tenho dúvida alguma de que vocês foram salvos, e vocês não vão cair da graça, vocês vão completar a corrida, vocês não vão perder a salvação. Tenham convicção disso, estejam certos disso, que aquele que começou boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas, queridos, esta convicção, esta plena e firme certeza da salvação completa e acabada que Paulo tinha dele mesmo e dos filipenses, vem do coração do apóstolo Paulo? Não. Vem dos próprios filipenses e das boas obras que eles praticavam, das virtudes que eles tinham e da devoção que eles ofereciam ao Senhor? Não. A certeza da salvação vem de Deus. A certeza da salvação vem de Deus. Por que não depende de você para eu ter certeza da minha salvação? Porque você vacila. Por que a certeza da salvação não depende de mim? Porque eu vacilo. Se você olhar para mim, eu te frustro. E se você olhar um dia, o Rodrigo caiu, e caiu feio, pecou, meu Deus, que tragédia. Acabou para ele, acabou para mim. Perceberam? Por isso que a certeza da salvação vem de Deus. Vem de Deus. Paulo oscilava, Deus não. Os filipenses oscilavam e se enfraqueciam, Deus não. Deus continua desde sempre forte e mantenedor da salvação de todos aqueles que Ele escolheu salvar. Aleluia. O momento certo, onde começou a boa obra dos crentes filipenses, qual foi? O momento que começou a boa obra, efetivamente, foi no momento em que Paulo pregou o Evangelho àqueles crentes. E aí, a partir daí, eles foram chamados eficazmente pelo Espírito Santo, e isso aconteceu com você. Olha só, perceba essas etapas, essa cronologia.
O evangelho foi pregado aos filipenses, eles foram então chamados eficazmente pelo Espírito Santo, eles foram regenerados e você também foi, eles se arrependeram dos seus pecados e você também se arrependeu, eles passaram então a crer no evangelho de Jesus Cristo pregado pelo apóstolo Paulo, você passou então a crer no evangelho de Jesus Cristo, que foi pregado um dia a você, e naquele momento eles foram justificados, você também foi justificado quando você creu em Jesus Cristo, não pelo que você passou a fazer, mas porque você creu em Jesus Cristo. Assim começou a boa obra de Deus na vida dos filipenses e de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Agora, a gente precisa esmiuçar um pouquinho mais esse versículo 6. Olha só o próximo slide aí, ó. Sobre a segurança eterna de salvação expressa aqui no versículo 6. Nós podemos aprender 3 pontos certeiros. Primeiro ponto: a salvação se inicia por quem? Por Deus. A salvação se inicia por Deus. Deus é o agente da salvação. A salvação é um ato soberano e exclusivo da parte de Deus. A salvação é uma prerrogativa de Deus. Deus, ao ver a humanidade caída e corrompida em seus pecados, Ele quis salvar um povo para si. A iniciativa foi dele. Quem que deu o start na salvação? Deus. A salvação se inicia com Deus. Deus é que toma a iniciativa para salvar alguém. Por isso, a ação que inicia a salvação de uma alma morta em seus pecados, nós chamamos de ação monergista. O que é monergista? A palavra monergista, se você separar ela em 2 partes, você vai ter monogista, ergista. Mono significa um, no grego significa um, mono, um, ergista ou ergon, no grego é ergon, significa força ou ação. Mono, ergon, ação de um só. Ação de um só. A salvação sua e minha teve iniciativa de Deus, exclusivamente de Deus, e é uma ação monergista, é a ação de um só. Não é sinergista. O que é sinergista? Se você separar a palavra sinergista, é sim significa com ou junto, e ergon, força. É uma força entre cooperação de 2 partes. Com. A sua salvação, meu irmão, creia nisso se ainda você tem dúvida, não teve participação sua. Por mais que você queira e tenha boa vontade de que em algum momento você deu 1%, Deus fez 99%, você fez 1%. Não, e não é só com você não, comigo também é assim. A minha salvação foi completa, acabada e feita exclusivamente por Deus, eu não participei com nada. Se eu quiser falar alguma coisa sobre a minha participação, é com o meu pecado. Mas nada. Não há participação do homem, não há participação daquele que crê, não há. A salvação vem de Deus. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 16 de Atos, ele teve uma experiência lá com um carcereiro, e qual que foi a lista de exigências ou de ações que o apóstolo Paulo e Silas falaram para o carcereiro fazerem? Porque o carcereiro, depois que aconteceu aquele terremoto à meia-noite, ele saiu desesperado, ele sacou da espada e ele queria se matar, porque ele achou que todas as portas do cárcere, daquela prisão, estavam abertas, e ele falou: meu Deus, todo mundo saiu, foi embora, os presos foram embora, eu estou frito com o imperador romano, ele vai me matar, eu descuidei. Aí o apóstolo Paulo dá um grito e fala: não faça isso, não se mate, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro, ele se ajoelha, ele se rende diante de Paulo e de Silas, porque ele já estava ouvindo o evangelho pelo apóstolo Paulo, por Silas. Silas e Paulo oravam, Silas e Paulo cantavam, então aquele carcereiro ouvia dia e noite. Se estivesse na escala, ele só ouvia uma coisa ali: oração e louvor a Jesus Cristo.
Evangelho neles, evangelho no carcereiro. Então aqui naquele momento o Espírito Santo tomou a vida do carcereiro e ele pergunta para Paulo e Silas: o que eu preciso fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo e Silas falaram assim para ele: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, não somente você, mas toda a sua família. Qual foi a lista de exigências, de ações que Paulo colocou para o carcereiro? Nenhuma. Crer não é ação. Crer é uma disposição do coração pela fé de você dizer: eu não consigo fazer nada, alguém fez tudo por mim. Isso é fé. O apóstolo Paulo fala: você não faz nada, creia em Jesus Cristo, e aí ele será salvo. E foi como aconteceu, foi salvo o carcereiro e toda a casa dele. Portanto, a salvação se inicia exclusivamente por Deus. Primeiro ponto, ok? Não podemos ter dúvida quanto a isso. Não podemos ter dúvida quanto a isso, porque isso compromete a convicção da nossa salvação. Porque se alguma parte nós participamos, em algum momento a gente pode falhar em manter essa salvação. Isso é comprometedor. Portanto, Deus inicia exclusivamente a salvação. Ponto 2, a salvação é mantida por quem? Olha só a parte B do versículo 6. Vamos ler todo o versículo, né? Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, então, essa é a parte de Deus, a iniciativa, o start da salvação. Deus iniciou, aqui agora o versículo 6, parte B, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem que vai completar a salvação? Deus. Esse avanço em direção à conclusão do objetivo é realizado por Deus em nós. Como? Através da obra poderosa do Espírito Santo. Como que nós nos mantemos no caminho da salvação? Pelo poder do Espírito Santo. Porque se dependesse de nós, assim como no início, no start da nossa salvação, na manutenção da nossa salvação, nós perderíamos. Ela passaria como uma água no vão dos nossos dedos. A gente não consegue segurar por nós mesmos. Por isso que o Espírito Santo nos mantém no caminho e o poder dele nos mantém salvos. E esse é o processo chamado de santificação. É o processo da mortificação dos pecados. Nós fomos salvos da culpa do pecado. Quando você creu em Jesus Cristo, você foi justificado. E nenhuma condenação há, o apóstolo Paulo escreveu isso, Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ok, então você foi salvo lá no início da culpa do pecado, da condenação do pecado. Agora, no caminho, no processo da salvação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, do domínio do pecado sobre nós. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza na sua escrita que o pecado não tem mais domínio sobre nós, não somos escravos do pecado, somos escravos de Cristo. Nós estamos sendo salvos, mas depende do nosso braço forte para continuar sendo salvos? Não, é o poder do Espírito Santo que nos mantém em santificação, em santidade, senão nós estaríamos perdidos, falidos, nós abandonaríamos, mas é o poder do Espírito Santo que nos mantém e que nos transforma à imagem de Jesus Cristo. Aquele que rouba, o apóstolo Paulo ensina, não roube mais. Aquele que furta, não furte mais. Aquele que minta, não minta mais. Quem viveu em prostituição, agora vive uma vida de santidade. Aquele que falava piadinhas picantes, aquele que usava a boca com palavras torpes, não usa mais a boca com palavras torpes. Deus é que nos mantém no caminho de santificação. Agora, eu não quero, não é aqui o meu intento, e não, de fato, não é isso que a gente ensina aqui, que esse entendimento de que Deus nos mantém no caminho de santificação exclui a nossa responsabilidade, porque senão o meu ensino aqui estaria conflitando com o ensino do pastor Newton no domingo passado. Ele mesmo falou que nós temos que falar não para a oferta do pecado, para a mentira, para a prostituição. Não exclui a nossa responsabilidade como crentes.
Nós precisamos nos esforçar, como o pastor Newton nos ensinou. Nós precisamos lutar contra o pecado. Veja, quando você é salvo, você entra numa luta, não num spa. A palavra que o apóstolo Paulo usa na nossa caminhada, na nossa carreira é batalha, não é férias. Você está preparado para isso? Dependa do Senhor. É isso que nós estamos ensinando, é isso que a gente ensina, é isso que nós estamos entendendo aqui. Sim, a salvação é mantida por Deus, sim, mas Ele nos capacita, Ele nos dá força para dizermos não aos convites indecentes, a falarmos não para a mentira, a falarmos não para o nosso próprio coração corrupto. Ele nos dá poder para isso, o Espírito Santo habita em nós, portanto, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus, é Ele que nos capacita. Nós precisamos sempre ter em mente que o poder para nos guardar até o fim vem de Deus e não de nós. Portanto, a nossa salvação também é mantida exclusivamente por Deus. Dependa de Deus, meu irmão, para o processo de santificação. Não pense você que você já chegou num patamar, do sarrafo lá em cima e falou, agora eu alcancei um nível de santidade, gente. Não. Por mais que a gente se esforce, nós temos que sempre tomar cuidado para não cairmos. O apóstolo Paulo ensina isso. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não se orgulhe não das suas virtudes, porque não são suas. É o Espírito Santo que está agindo em você. Porque a partir do momento em que eu achar que, nossa, a minha oração, a minha leitura da Bíblia e o tanto que eu falo de Deus, gente, tem segurado a minha salvação, eu estou perdido. Não é por conta do meu esforço próprio, mas é o agir do poder de Deus em mim que me faz, que me capacita a me esforçar e a lutar contra o pecado na minha vida e o pecado a concupiscência que vem do mundo contra nós. Vimos aí o segundo ponto, que a salvação é mantida por quem? Por Deus, do versículo 6, a parte B. Agora vamos ver o terceiro ponto. A salvação já foi concluída por quem? Por Deus. Vamos ler todos juntos. Leia aí na sua versão que eu vou ler na minha aqui, versículo 6 todo. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, nós seremos salvos da presença do pecado na glorificação, conforme o apóstolo Paulo ensina. Ele fala que o dia de Cristo Jesus é o momento em que nós seremos glorificados para sempre, oportunidade em que o pecado será definitivamente retirado da nossa realidade. Nós ansiamos por isso, nós entraremos na glória perfeitamente sem pecado, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante. Deus há de completar. Ele já concluiu. Mas você notou aí que o tempo verbal que eu coloquei aí no terceiro ponto é concluiu, não concluirá. Deus já concluiu a nossa salvação. Deus já concluiu a nossa salvação. Por quê? Porque o fim desse processo, o estágio final lá, dessa boa obra que Deus já começou, a glorificação, o ponto final, o fim, a nossa glorificação já foi realizada por Deus. Como assim, Rodrigo? Me explica. Explico. Romanos capítulo 8, versículo 30. Abre lá. Romanos 8, 30. O que diz o texto? Vocês conhecem bem. Romanos 8, 30. Diz o que? Aos que predestinou. Está em qual tempo verbal? O verbo predestinar? Aos que predestinou? Passado. Também chamou. Está em qual tempo verbal o verbo chamar? Passado. Aos que chamou, a esses também justificou. Está em qual tempo verbal o verbo justificar? Passado. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está em qual tempo verbal o verbo glorificar? Passado. O apóstolo Paulo não fala assim, aos que chamou, a esses também, aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, estes glorificará. Está escrito isso? Não. Ele glorificou. O que quer dizer isso? A obra já está pronta? Já está pronta. Deus já, por seus decretos eternos, já nos
glorificou. Nós para Deus já estamos glorificados, já está pronto. Nós não cremos num deísmo aberto, onde Deus vai caminhando com o ser humano na soberania dele. Para os deístas, o deísmo aberto crê que Deus e os homens caminham na história do mundo com um destino aberto, e Deus vai construindo com o homem um destino que é desconhecido até para ele. Não, nós não cremos no deísmo aberto, nós cremos num Deus soberano que decreta todas as coisas, inclusive o fim. O fim já é para Deus, o fim já existe para Deus, o fim já é realidade para Deus. Deus não está dentro do tempo. Nós já somos glorificados para Deus. Todos os verbos aqui em Romanos 8:30 estão no passado. Então, diante dessa perspectiva eterna de Deus, todos os que creem em Jesus Cristo já estão glorificados. Aleluia, louvado seja Deus. Voltando lá para Filipenses 1:6, então nós temos a convicção de que a salvação é uma obra iniciada por quem? Por Deus. É mantida por quem? Por Deus. E ela já foi concluída por quem? Por Deus. Traz segurança para o seu coração isso? Toda. Deve gerar no seu e no meu coração toda a segurança do mundo. A nossa salvação está perfeitamente, rigorosamente, completamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É o que nós chamamos de perseverança dos santos, o quinto ponto das doutrinas da graça. Os verdadeiros crentes, eles vão perseverar até o fim. Mas não é porque são bons, não. Mas não é porque são melhores que os demais, não. Não é isso. Ou eles são suficientemente fortes e estáveis, ou mantenedores da sua salvação, não é isso. A doutrina da perseverança dos santos, ou da segurança, ou da certeza da salvação, sempre aponta para o poder de Deus, não para a força do homem. É errado, e algumas falas fora daqueles que creem nas doutrinas da graça, são falas injustas contra nós que cremos nas doutrinas da graça, porque falam, então se é a perseverança dos santos, então o homem que persevera, e ele que é forte vai até o fim. Não é isso que cremos. Nós cremos que nós vamos perseverar até o fim, não pelo nosso poder, a nossa força, as nossas virtudes, mas pelo poder de Deus em nós. A nossa suficiência está em Cristo, então somente em Cristo. Ok? Porque chega no quinto ponto das doutrinas da graça e fala, agora deixa comigo, né? Deus fez tudo, os 4 pontos anteriores, agora deixa comigo. Não, é tudo Deus, nada nós, tudo Deus. Olha o outro slide que eu coloquei, o irmão Hudson compartilhou conosco, anteontem, uma escrita do pastor Jonas Madureira, no livro Inteligência Humilhada, olha, que veio a calhar com relação a isso, essa parte do sermão, e eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos, em reforço ao que o Hudson fez em nosso favor. Olha lá que o pastor Jonas escreveu. A graça nos tocou, certo? Chegou nas nossas vidas. E uma vez tocados por ela, nós nos tornamos conscientes de que não somos poderosos. De que não somos como Deus. Pelo contrário, tomamos consciência da nossa real fraqueza. Senhor, como eu preciso de Ti para continuar. Senhor, a obra está pronta, acabada, louvado seja Deus, porque se fosse por mim eu não conseguiria, Senhor, portanto, eu louvo a Deus. Portanto, a certeza da salvação gera no seu e no meu coração uma alegria inabalável, independente das circunstâncias. É isso. Você e eu vacilamos ao longo do caminho, Deus não. Você e eu enfraquecemos durante a caminhada, Deus não. Ele permanece forte e todo-poderoso. E nós chegaremos ao fim da carreira, porque Deus nos preserva inalterados. Deus cuida da nossa salvação. Deus já completou a obra. E Ele que nos faz perseverar até o fim. Sabe por quê? Porque Deus não é alguém que começa alguma coisa e não termina. Você começa alguma coisa e não termina? Várias, né? Várias. Às vezes a gente tem tantos afazeres, você começa a falar, eu preciso fazer tal coisa. Aí você começa a fazer. De repente, no meio do caminho daquela que você está fazendo, você lembra que você tem que fazer outra. Você para aquela e começa a outra. Aquela lá parou. Aí você começa aquela. Aí no meio daquela, da segunda, você lembra que tem outra coisa para você fazer. Você para, deixa ali, né? E vai para a terceira. E a primeira já
parou, não completa mais, a segunda também esquece, e assim vai indo. Nós iniciamos alguma coisa e não completamos. Mas Deus, tudo que Ele começa, Ele termina. Ele não abandona a obra no meio do caminho. Queridos, a trajetória de salvação da igreja do Senhor não vai rumo a uma história incerta, cujo alvo e o desfecho se perde na névoa. A história da igreja possui um fim claro e inequívoco: a gloriosa vida eterna com o noivo Jesus Cristo. Isso já está certo. Aleluia, louvado seja Deus. E isso gera uma alegria transbordante nos nossos corações, deve gerar. Então, sabendo dessa realidade, sobre a certeza da salvação, sobre o processo de santificação e de transformação que pertence somente a Deus e que rende glórias somente a Deus, sobre o trabalho de Deus do início ao fim na vida de cada um dos seus escolhidos, nós então devemos abandonar aquele conceito equivocado de igreja perfeita. Igreja perfeita aqui na terra não existe. Igrejas são formadas por pessoas falhas que estão no processo. Quem é pecador que levanta a mão? Você não está pronto ainda. Para Deus, sim, mas agora eu olhando para você, você não está aí. Da mesma forma, você vai me olhar aqui e falar: tem muita coisa para Deus podar no Rodrigo. Muitas. Para eu ser como o meu Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos num processo, portanto, não existe. Esqueça o mito da igreja perfeita. E não cobre do sermão a obra acabada agora. Está no processo, meu irmão. Dá oportunidade para o seu irmão errar, viu? Não é que você é conivente com o pecado, não. Mas entenda que ele está num processo assim como você. Nós não somos perfeitos. Ore pelo seu irmão, interceda pelo seu irmão. Peça a Deus graça para a vida do seu irmão. Fala: Senhor, continue o teu trabalhar na vida do meu irmão. Eu quero amar o meu irmão e ajudar ele na caminhada, porque eu também preciso dele. Ele me exorta, eu exorto ele. Ele me disciplina e eu disciplino ele. Ele me ama, eu amo a ele. E nós todos vamos crescendo juntos. Esqueça do mito da igreja perfeita e de pessoas perfeitas, como se a obra estivesse já acabada aqui. Ainda não. A igreja perfeita existe, só que ela está lá na glória. Nós somos parte dela, eu creio. Tenho convicção da minha salvação. Estarei lá. Mas é aquilo que os teólogos ensinam, né? Entre o já e o ainda não. Nós estamos aqui. Nós estamos no processo, né? Então vamos nos ajudar mutuamente a nós crescermos juntos, nos esforçarmos juntos na luta contra o pecado, não na luta de uns contra os outros. Não, vamos lutar contra o pecado, contra as obras más. Me ajude nisso, eu preciso disso, eu preciso de você. Mas você não vai ver perfeição na minha vida e nós não vamos ver entre nós, não é? Porque nós estamos no processo. A igreja perfeita e gloriosa já existe nos decretos de Deus, está pronta e adornada na eternidade com o Senhor. Olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes ensina a respeito disso. Aqui, ainda gememos sob o peso do pecado. Aqui ainda vivemos sob um corpo de fraqueza. Aqui ainda somos um ser ambíguo e contraditório. Aqui ainda tropeçamos em muitas coisas. Contudo, quando Cristo voltar em glória, seremos transformados. Então teremos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo e não haverá mais pranto, nem dor, nem morte. Louvado seja Deus. Essa é a esperança da nossa vida. O apóstolo Paulo, daqui a pouco, ele vai dizer assim, o morrer é lucro. Vocês não estão entendendo, Filipenses, que eu não quero mais ficar aqui, eu quero o Senhor, mas eu estou entendendo que nesse momento é melhor eu ficar. O apóstolo Paulo escreve isso para os Filipenses. Mas o viver é Cristo, e o morrer é lucro para nós. É muito melhor nós estarmos lá na glória, porque eu não aguento mais esse pecado, esse corpo de pecado que eu ainda tenho, que ofende ao Senhor e ofende as pessoas. Mas nós estamos no processo. Senhor, me ajude, eu quero ajudar meu irmão também a crescer, a se santificar. Esse é o processo, é o que o pastor Hernandes nos ensinou, e é o que o apóstolo Paulo está mostrando para os filipenses, terem essa alegria na certeza da salvação, Com isso, nós devemos abandonar toda essa exigência de perfeição entre
nós e fazermos, sabe o quê? Nos encorajarmos mutuamente. É a sequência do apóstolo Paulo, versículo 7, versículo 8. Olha aí para nós concluirmos. Aliás, versículo 7. É justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração. Olha o carinho que o apóstolo Paulo tem por eles. Quando essa palavra, os trago no coração, é semelhante no grego a misericórdia. Córdia no grego significa cardio ou coração. Mísero é miséria. O que é misericórdia? É colocar o coração na miséria do outro. Misericórdia. É algo semelhante aqui no grego, a escrita, porque os trago no coração. Eu tenho misericórdia de vocês, seja nas minhas algemas, ou seja, Paulo está dizendo, não importa a circunstância, nas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, na proclamação do Evangelho, por onde eu vou, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Paulo está dizendo assim, eu vejo evidências da salvação de vocês, eu vejo evidências da salvação de Deus na vida de vocês, portanto, eu tenho vocês no meu coração, porque vocês são meus irmãos, eu não dispenso vocês, vocês são meus irmãos, por isso que eu trago vocês no coração. E ele encerra versículo 8, pois Deus é testemunha, ele coloca Deus como testemunha, gente, é a mesma coisa que dizer assim, Deus sabe que eu estou falando a verdade, Deus é minha testemunha, da saudade que eu tenho de todos vocês, filipenses, sem acepção de pessoas, todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Eu tenho convicção da minha salvação, eu vejo evidências na salvação da vida de vocês, filipenses, então eu louvo a Deus, eu tenho um carinho muito grande por vocês, nós somos irmãos, e eu escrevo para vocês, que vocês crescerem mais e mais, porque vocês foram salvos, tenha certeza da salvação de vocês, filipenses. É isso que o apóstolo Paulo termina aqui então, encerrando esse trecho. E eu concluo que a obra da salvação na sua vida, iniciada por Deus, caminha até o dia de Cristo Jesus e caminha de forma irreversível. Nada muda isso. Você foi salvo? Ok. Você está indo para a glória, louvado seja Deus. Nada muda isso. O diabo não te saca mais do caminho da redenção plena e a vida eterna. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Será tribulação, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos capítulo 11. Não, nada! Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos tira mais desse caminho rumo à vida eterna. Louvado seja Deus. Não há possibilidade alguma de alguém ser arrebatado das mãos do Supremo Pastor Jesus Cristo. A nossa segurança está em Cristo. A segurança da nossa salvação está no nosso Supremo Pastor, em Deus que tem todo o poder, não em nós mesmos. Nós confiamos, portanto, naquele que nos salvou e dependemos dele até o último suspiro das nossas vidas. A salvação é certa e já está pronta e acabada por nosso Deus. Isso não te levanta de uma tristeza? Isso é poderoso para nos dar alegria em meio à tristeza. Isso é poderoso para nos dar esperança em meio às coisas sem esperança deste mundo. É isso que nos consola. Se a nossa esperança estiver aqui nas coisas desse mundo, o apóstolo Paulo escreveu, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso a nossa esperança, a nossa alegria é eterna, está numa pessoa, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí eu encerro então com a explicação do pastor Russell Shedd, saudoso pastor Russell Shedd. Ele escreveu assim, perguntaram para ele, é possível perder a salvação, pastor? Aí ele disse, é possível perder a salvação? Bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então é impossível, pois ele assegurou que e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora, se foi outro que te salvou, então sim, é possível perder a salvação. E a minha pergunta para encerrar é, quem te salvou? Foi você mesmo? Você não está salvo. Quem te salvou? Foi Jesus Cristo? Sua salvação é certa, acabada, pronta.
Nada muda isso. A nossa segurança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo aqui, a nossa alegria está na certeza da salvação em Cristo Jesus. Pai Todo-Poderoso, o que seria de nós sem o Senhor? Ah, Senhor, como nós precisamos cada dia mais nos rendermos ao Teu senhorio nas nossas vidas e dizermos: Senhor, sou grato a Ti por tão grande salvação que o Senhor realizou por nós em Cristo Jesus. Que de fato isso seja fonte da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa esperança neste mundo caído e mau. Nós olhamos para Cristo e o que Ele fez por nós na cruz e dizemos: Cristo é a minha alegria. A salvação é certa. E nós aguardamos o dia de Cristo Jesus, oportunidade em que seremos levados por uma realidade que não experimentamos ainda, mas cremos pela fé que ela existe, que é de viver eternamente com o Senhor. Isso queremos, Senhor. Por isso, como igreja, nesta manhã, clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus, leva-nos embora. Mas enquanto isso não acontece, por Tua vontade, Senhor, nos capacite a vivermos nesse mundo e não envergonharmos o Teu nome. No nome de Jesus. Amém.